não possui nenhum tipo de estrutura, nem interna, nem externa, nem setorial, não possui também essa relação de codependência com outras nações, e que ela pode facilmente tomar a direção que for mais pertinente para ela. E que isso corrobora para uma estagnação, que ela não consegue crescer. Ele não utiliza esse termo, mas ele fala de um subdesenvolvimento, de um desenvolvimento que não existe. Aí, no tópico posterior, ele fala da transformação capitalista da Europa Ocidental e da América do Norte, a época da escravidão e do tráfico dos escravos. Então, ele inicia pontuando que foram retirados como escravizados da África aproximadamente 22 milhões de pessoas. E para a gente entender como o sistema capitalista atlântico ele se estrutura, a gente precisa analisar a partir de dois períodos distintos. O primeiro período dataria de 1500 a 1650, e ele é caracterizado pela ausência de força necessária para se estabelecer uma grande economia. Então, nesse período, o que a gente tem historicamente é uma Europa que visa os bens ouro, os metais preciosos. Então, a gente tem uma Europa que foca nisso e que ela não possui, que tem como principal vertente para a utilização a subtração desses metais preciosos, a sua soberania militar. Então ela utiliza da força para conseguir os recursos para que ela consiga se estabelecer, né? Para que ela consiga iniciar um regime econômico capitalista. É basicamente isso o primeiro período. O segundo período, que é de 1650 a 1820, os países eles perceberam um aumento na economia com a prática agrícola. Então, o foco deles muda. Ao invés da exploração por metais preciosos, eles começam a focar na agricultura como uma ferramenta para o desenvolvimento econômico. Então, o que a gente tem historicamente nesse período? A gente tem as colônias britânicas, né, que ele caracteriza o regime econômico dessas colônias britânicas em três aspectos. Ele faz o recorte por regiões. Então, ele fala que as colônias britânicas do Sul, basicamente, elas viviam da mão de obra africana. Então, é aquela que estavam realmente focando na agricultura, tinham como a base da mão de obra a escravizada. As colônias britânicas do centro, eles tinham uma agricultura alimentar. Ele não especifica muito o que ele entende como agricultura alimentar, mas no viés que ele escreve dá para a gente entender que é uma agricultura de subsistência. E, por fim, ele coloca que as colônias britânicas do norte, eles focam na construção de navios. Então, a partir desse contexto histórico, a gente começa a observar que houve um crescimento na necessidade da mão de obra escravizada africana, porque o enfoque mudou. O enfoque agora seria a agricultura como uma ferramenta para o crescimento econômico. Aí eu passo a fala para minha amiga Casey. Bem, eu vou passar aqui dois tópicos, né? Que é o surgimento das estruturas de subdesenvolvimento na América Latina e nas Antilhas, e as bases iniciais das estruturas de dependência na África. Peço desculpas a vocês, não deu tempo de memorizar as informações, eu fiz um pequeno resumo e vou ler para vocês. As Américas eram pouco povoadas antes da invasão, e pelos aldeamentos serem distantes, o comércio entre eles não existia, o que obviamente dificultava a formação do capitalismo no local. O quase extermínio dos indígenas na América fez com que os europeus e colonos tivessem muitas terras à disposição. Na importação de mão de obra, o que levou à importação de mão de obra africana em larga escala.
Na metade do século XIX, cerca de 61% da população brasileira era de origem africana. Nesse período, houve grande aumento de importação de escravos na América Latina, o que também gerou expansão e produção do comércio de bens consumíveis. A América Latina se tornou dependente das importações manufaturadas europeias e dos Estados Unidos. Após as independências da América Latina, continuou produzindo produtos agrícolas e matérias-primas para exportação em detrimento de produtos manufaturados. E também tem uma informação relevante aí nesse tópico, porque depois da Revolução Industrial, com a redução do preço desses produtos manufaturados, as então colônias que se tornaram independentes, elas não viram necessidade de investir no comércio industrial, porque aquele produto vinha até eles de uma maneira, demorava um pouco, mas vinha num preço que não era tão alto. Aí, quanto às bases iniciais, né, das estruturas de dependência na África. No século XVI, a África já estava frágil, com a população reduzida, e o mesmo problema da América antes da invasão. A africana negra não se comunicava com o restante por conta do imenso deserto, que é a questão que ele fala de não ter havido, porque que não houve, como se estruturou essa dependência, né, pela densidade demográfica, pela geografia que distanciava essas comunidades, né, e esse isolamento do resto do mundo. A economia para esses africanos limitava-se ao que era mais fácil e barato vender os escravos. A partir do século XVI, quando se estabelece essa relação comercial com alguns reinos, eles veem como grande oportunidade de enriquecer facilmente e promover a transformação social, mas ao mesmo tempo, essa diminuição da população impediu qualquer estabilidade econômica africana. O autor fala do grande número de mulheres africanas em idade de reprodução que eram vendidas e que isso facilitou essa diminuição da população no continente africano. As mulheres em idade de reproduzir eram trazidas para as Américas, então fez com que houvesse ainda mais essa diminuição da população que vivia no continente africano. E enquanto as guerras e os europeus ainda fomentavam essas guerras dentro do continente africano, né? Já que desestruturar essas sociedades facilitava esse comércio de mão de obra escrava, né? Sequestros, inclusive. Os europeus forneciam grandes quantidades de armas de fogo e pólvora, e os africanos viam nessas lutas e posterior o aprisionamento e venda dos cativos, um negócio muito lucrativo e rápido, o que resultava em um baixo comércio local. E assim foram 3 séculos, dessa forma fizeram a África se tornar um continente dependente da Europa e dos Estados Unidos, pelos mesmos produtos manufaturados, ou seja, aquele comércio ainda subdesenvolvido, de mandar a matéria-prima e o comércio, né, a importação de produtos manufaturados em troca de cativos. Quando a escravidão cessou, o estrago já estava feito e o continente havia se tornado dependente e pobre. É isso, em resumo. Certo. Aí, professor, a ideia, amigos, colegas, a ideia final do texto ele entende que o tráfico africano, né, de pessoas africanizadas, as pessoas escravizadas da África, ela foi o sustento para a criação da ordem econômica moderna. E ele constrói esse pensamento a partir da análise capitalista. Então, ele fala que com o desenvolvimento inicialmente da agricultura e posteriormente dos produtos manufaturados, são evidências que corroboram para que se entenda que foi sim a mão de obra africanizada que sustenta e sustentou até hoje a construção da ordem econômica moderna. É isso, professor. E esse silenciamento não foi à toa, né? Já que todo esse capital só pôde haver esse acúmulo de capital que possibilitou o capitalismo
pela mão de obra escrava, silenciar é também tirar a questão de reparação, porque se foi através da mão de obra escrava africana que foi possível esse capitalismo, que foi possível que as comunidades europeias e América do Norte se tornassem potências econômicas, então o valor econômico que eles possuem, grande parte dele é de origem africana e deveria ser de lá, deveria caber à população, né, os descendentes de africanos, descendentes desses africanos escravizados, é que deveriam ter esse poder econômico, quando na verdade não é o que ocorre, né, na nossa realidade social atual. Então, é, é uma não é à toa que ocorre esse silenciamento e esse apagamento de onde advém, né, de como se forma o capitalismo, de como esse capital foi possível acumular. Obrigado, Mônica. Obrigado, Cassie Daiane. Eu confesso que fiquei em dúvida se colocar ou não este texto. Não que eu duvidasse, e caso eu tivesse duvidado, vocês duas já mostraram que minhas dúvidas eram besteira. Não que eu duvidasse da capacidade de vocês entenderem ou terem, enfim, a possibilidade de trabalharem nesse texto. É que como ele é um dos textos mais complexos, colocado bem no começo, com pouco tempo, portanto, para ler, ficaria meio complicado, mas acho que acertei em manter este texto. Exatamente porque ele levanta um conjunto de questões que são fundamentais. Mas não gostaria de ser eu a comentar este texto. Eu gostaria que uma ou duas pessoas, evidentemente fora as duas que relataram, dissesse o que pensou. O que este texto, este resumo que foi apresentado, diz para vocês. Tudo bom, eu posso até admitir que de ontem para hoje não leram todos os textos ainda, portanto, esse texto ele pode ter sido deixado para depois. Mas a apresentação a qual nós assistimos nos deu os elementos necessários para começar esta reflexão. Quem gostaria de começar, por favor? 1 minuto, 2, 3. Professor, À vontade, Dimas. então, boa tarde. Confesso que é bastante complexo e eu acabo não lendo ainda, né? Mas pela apresentação das colegas, de forma bem geral mesmo, dá para a gente perceber a crítica que o autor tem feito a essa construção, né, desse sistema que veio a explorar e foi construído em cima da força de trabalho, né, escravo dos africanos, né? E nesse sentido, a gente fazendo uma leitura, fazendo uma leitura assim breve também, mais crítica ainda, penso que percebe-se, embora o autor não vê como a questão econômica necessariamente ela estrutura toda aquela construção, mas penso eu que ela está em todo canto, inclusive nas leituras que eu fiz nas questões indígenas daqui do Brasil, né, na escravização, essa força motriz, vamos dizer, ela surge por conta desse pensamento que é totalmente diverso do pensamento indígena, esse pensamento de acumulação, né? À medida que vai acumulando, ele necessariamente ele acaba buscando essa forma de garantir e acrescentar, né, esse acúmulo. E, assim, de forma bem simples, percebi que esse texto, na fala das colegas, o autor ele explana, ele mostra, explicita, né, faz a gente pensar ainda mais, né, o porquê e começar a questionar mesmo com essa nova visão do atual sistema que um tanto
engrandeceu ali o continente europeu. É mais ou menos isso, professor. Obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? À vontade, Abimael, por favor. Então, professor, primeiramente, boa tarde. Gostaria de parabenizar as colegas pela excelente explanação sobre o tema. Não vou me ater tanta discussão do autor em virtude da pouca leitura que eu tenho sobre o tema em questão. Mas eu vou trazer aqui uma reflexão de um trabalho que eu fiz recentemente, que foi uma apresentação sobre a questão em que o autor, outro autor, no caso, Albert Memmi, ele vem falar da partilha da África, né, que ocorreu entre esses países, Inglaterra, França, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha e Bélgica, que contribuíram bastante para esse processo todo de escravização dos africanos, em virtude dessa ideia de capitalista e uma mão de obra, podemos dizer, a 0,800, praticamente o fator fundamental para escravizar o outro ser humano sempre foi esse, foi o objetivo de lucrar acima de outros seres humanos. E aí o autor, agora com a apresentação das colegas, eles apresentam justamente essa discussão desse contexto africano, né? E não vale a pena a gente discutir essa situação toda, mas também lembrar desses países que foram tiveram uma grande parcela nesse processo todo de escravizar os africanos e fazer todo esse sequestro das suas etnias que ali pertencem. É mais sentido. Mas, desde já, professor, me comprometo a fazer uma leitura mais afinco desse texto, que, como falei, ressaltei, as companheiras apresentaram aqui um texto que nos corrobora para que a gente possa ter uma afinidade ainda maior com o tema em questão, que envolve direitos humanos e violações nesse sentido. Obrigado. Mais uma pessoa? Quem se oferece? Bom, podemos concordar ou não quando, no século XIX, Karl Marx escreveu que o desenvolvimento industrial, ou para usar a expressão que é muito utilizada, a Revolução Industrial Inglesa. Alguém lembra da frase dele? Está manchada como sangue dos escravos. Esta reflexão nos mostra exatamente, à luz do texto que foi apresentado, como precisamos pensar a história de hoje, o racismo estrutural presente na sociedade brasileira, e não só brasileira. Vamos pensar todos os protestos que se realizaram no ano passado nos Estados Unidos, ou até anos anteriores, mas de maneira especial no ano passado. Isso nos convida a refletir. Eu gostaria de refletir com vocês, dando um passo para trás. Poderias, por favor, apresentar os slides, Tamires? Eu ontem prometi remeter para vocês as normas relativas ao processo de libertação dos escravos. Já pode projetar enquanto eu estou falando, tá? Certo, professor, vou só programar aqui. Inicialmente, posso até dizer que, num primeiro momento, eu esqueci mesmo. Mas, quando mais tarde pensei, não, ainda dá tempo. Digo, não, peraí. As normas que vocês irão ver agora na tela são normas muito conhecidas. Eu não tenho nenhuma dúvida que todos vocês, não vou dizer ouviram falar, ao contrário, vou dizer conhecem estas normas.
Mas me permitam fazer uma observação que vou retomar daqui a uma meia hora. Será mesmo que vocês conhecem estas leis? Pode colocar em tela cheia, por favor? Professor, aqui para mim já aparecia que estava em tela cheia. Ainda não. Tá. Peraí, só um momentinho. O segundo slide, que será apresentado já já. Pode ir para o segundo já, por favor, enquanto... Isso, é bem aí. Perfeito, é. Só que ainda permaneceu no módulo apresentação e não no módulo tela cheia. Aonde tu apresentaste? Aonde está, mestre? Professor, coloque em tela cheia, mas não está mostrando para vocês. Não sei Faz qual é uma o- última tentativa, por favor. Certo, qualquer coisa eu aumento o zoom. Aí você me dá um retorno. É porque quando eu coloco aqui a tela cheia, já não vejo aqui a tela, né? Não, eu sei, é exatamente por isso que eu mandei para você. Sim. Porque Ó, essa é a por questão. exemplo, Quando vai em tela agora cheia, para já mim aparece. aparece que está a tela cheia. Ainda não, mas não tem problema. Faça o seguinte, aumenta só um pouquinho o zoom, não muito, porém, senão vai totalmente inviabilizar. Tá, ok. Tá bom, 70%? Tá bom. Qualquer coisa nos outros slides a gente reduz, aumenta, conforme necessidade. Certo. Esse conjunto de fotos mostra a diversidade das experiências das comunidades quilombolas espalhadas no Brasil. As diferentes maneiras de produzir. Alguém está com o microfone aberto? Obrigado. Mas a questão fundamental desse slide é: existe uma dívida histórica da sociedade brasileira para com os negros e as negras? Na de 32, 39, algum dos amigos Curie, a favor, evidentemente, da declaração de inconstitucionalidade do decreto, disseram que não tem nenhuma dívida para pagar. E se dívida tivesse, não teria por que a sociedade atual ser responsabilizada por isso. E nós? O que nós pensamos? O que vocês acham? Eu gostaria que duas pessoas, só duas, cada uma 1 minuto, 1 minuto e meio, se expressasse. Faz sentido dizer que existe uma dívida histórica a ser paga ou não? O que vocês acham? Quem se oferece? Sim, professor. Há uma dívida a ser paga, tanto a eles como a nós, povos indígenas, porque quem fez eles escravos foi o Estado, a coroa, né? E eu acredito que quando o Estado assume essa responsabilidade de escravizar tanto índio como negro, ele assume também no decorrer histórico, porque a gente observa aí nos textos, né, que desde aquela época já o Estado já colocava dentro das suas leis, dentro das suas cartas régias, de como seria o tratamento tanto dado ao negro como ao indígena. Então, eles assumiram para si essa responsabilidade e essa dívida histórica ficou e tem que ser paga. Obrigado, Biratã. Mônica, por favor. Professor, eu também entendo nessa mesma perspectiva que o Biratã. A gente sabe que existe uma dívida histórica por esse modus operandi do Estado, e, sobretudo, por
ainda assim, ainda depois da abolição, ainda depois da falsa abolição, né, a gente vê um Estado que não enxerga o povo negro e o povo indígena enquanto cidadão. Então, a gente vê a perpetuação da escravização, entre aspas, a partir da criação de políticas públicas que não são efetivas para a gente, né? Que não conseguem dirimir essa desigualdade material, inclusive, como também essa desigualdade formal. Obrigado. Podemos passar no próximo slide? Eu fiz questão de logo passar para frente, porque também defendo a ideia que existe sim uma dívida histórica a ser resgatada. Essa ideia não é só minha. Essa ideia não é só de algumas pessoas comprometidas com esta causa. Essa ideia está presente na de 32, 39, no voto da ministra Rosa Weber. Essa ideia está presente quando se discutiu no Supremo se era constitucional ou não o sistema de cotas adotado pela Universidade de Brasília e, posteriormente, para outras universidades, por outras universidades. Agora, a posição que nós adotamos a favor ou contra esta ideia vai qualificar a nossa intervenção. Mas para podermos nos qualificar ainda mais, vamos para frente e podemos perceber no próximo slide como, a partir, inclusive, da reflexão que nós fizemos ainda agora, existem problemas. Por exemplo, o autor citado aqui fala de 9 milhões de escravos africanos. O texto que nós escutamos, que foi comentado ainda agora, falava de 22 milhões. Os números que vocês percebem carecem de ulteriores aprofundamentos. No que diz respeito ao Brasil, sequer sabemos qual o momento inicial da entrada, da chegada dos primeiros escravos e escravas. Quando eu apresento este slide em algumas palestras ou aulas, eu sempre lembro da seguinte questão. Existe uma profunda diferença entre a chegada dos meus compatriotas italianos, dos alemães e outros povos que na segunda metade do século XIX e no começo do século XX vieram para o Brasil. Qual é essa diferença? O italiano, o alemão que vinha para cá era alguém pobre. Alguém que fugia da fome, que fugia da miséria. Mas ele teve a possibilidade de escolher. Ela teve a possibilidade de escolher. Ao contrário, as negras e os negros nunca tiveram a possibilidade de escolher entre a fome e a migração. Eles foram capturados, escravizados, jogados no porão do navio e trazidos para as Américas. Eu aprendi esta lição lá em São Mateus, quando, anos atrás, depois de ter participado da elaboração do decreto 4887 de 2003, a CEPIR me convidou a visitar vários estados brasileiros para apresentar o decreto. E uma senhora lá em São Mateus me disse, não, doutor, o senhor está equivocado. A palavra que o senhor escreveu
os negros e as negras vieram, está errada. Eles não vieram. Eles foram trazidos à força. E não tiveram possibilidade de escolher. Eles vieram escravizados. É importante, no próximo slide, verificar como, e o texto que foi apresentado também vai dizer isso, disse isso, a presença da escravidão é algo que se confunde com a história da África e poderíamos dizer com a história da sociedade, ou das sociedades, dos povos. Se isso é verdade, o texto que nós ouvimos nos mostra, porém, que foi o tráfico negreiro que os europeus começaram no século XIV e XV até o século XIX, chegou, de fato, a alterar de uma maneira profunda o rosto da África. Inicialmente deportados, escravizados para a própria Europa, ou norte da África, e posteriormente para o assim chamado novo continente. Mas se é verdade que a escravidão foi ampliada de maneira muito ampla pelos europeus, é também verdade que desde o começo houve resistência. E esta resistência começava lá na África, continuava nos navios e, evidentemente, eclodia de diferentes formas na América Latina. E aqui podemos mostrar alguns números no próximo slide que mostram como, independentemente do valor numérico que está expresso nesse trabalho que o Rafael Sancio Araújo dos Anjos, lá do NB, nos mostra. Vamos além dos números. Foram 3,5, 3,6, 4 ponto alguma coisa. Isso é importante, mas não é o mais importante. Esse gráfico mostra como o Brasil foi o maior responsável pela utilização de mão de obra escrava. Sem sombra de dúvidas. E aqui podemos perceber, no próximo slide, como estes números são interessantes. Pode ir para frente, por favor. Por quê? Olha só, em determinados momentos históricos, e a partir desses números é interessante se perceber como em 1789, 51% da população brasileira era livre. Poucas décadas depois, 1818, a maior parte da população era escrava, tanto que começaram a ter medo das revoltas, exatamente porque as pessoas livres, aqui e acolá, eram em número consideravelmente menor. É interessante o dado de 1864, porque mostra que a escravidão, com ou sem a Lei Áurea, com ou sem as demais normas que iremos comentar daqui a pouco, já estava definhando. Por vários motivos econômicos, de maneira especial, políticos, a interferência, como nós sabemos, da Inglaterra, etc., etc.
E aqui é importante verificar como, no próximo slide, a resistência que nós percebemos estar presente lá na África perdurou. E é importante esta afirmação de Reis e Santos, quando dizem: onde houve escravidão, houve resistência. O mito da convivência pacífica é um mito, como a própria expressão diz. O mito de que o negro e a negra eram bonzinhos, dóceis, submissos, é um mito. Isso não significa que em determinado momento histórico, em determinadas situações, escolheram não se rebelar de determinadas maneiras violentas. Mas isso também não significa a ausência desse tipo de revoltas visíveis, expressas, com derramamento de sangue. Não significa que não tenha sido formas diferentes de resistência. E aqui podemos verificar, no próximo slide, uma coisa muito importante. Eu vou falando enquanto vocês vão lendo. Não temos, infelizmente, a possibilidade de nos determos com mais afinco. Mas, até no olhômetro, se esta expressão fosse acadêmica, científica, dá para perceber como as diferentes definições jurídicas de quilombos presentes não só no período colonial, as 4 primeiras, mas também no período imperial, mostra como o regime escravocrata permaneceu, mas a vontade de resistência, as formas de organização desta resistência também permaneceram. E é interessante se verificar o que é que tem de comum nessas definições. Alguém pode me ajudar? Por exemplo, o que está em destaque. Elemento comum número 1. A ordem dos fatores, neste caso, pouco importa. Quem me ajuda? Quantitativo de pessoas, acima de 4, mais de 4. O que está de vermelho, quantitativo de pessoas. Perfeito. E olha só, a última dessas definições jurídicas a lei da província do Maranhão de 1847 apresenta qual número? 2 ou mais. É o menor entre todos os números. Isto significa a fragmentação da resistência. Isto significa a capacidade que os quilombolas, as quilombolas tiveram de se organizar de forma diferente para responder ao momento específico. Além do número, o que é interessante se destacar? O que também aparece em algumas dessas definições? A questão da localidade, que tem ranchos, matos. Localidade e moradia, portanto. E o que mais? Tem mais um elemento em verde.
Pois é, professor. O que tem a ver os pilões? Vamos no próximo slide para entender melhor. Quem me ajuda a fazer esta leitura é o nosso querido Alfredo Berno Wagner de Almeida, que já um bom mineiro, que já passou pelo Rio, onde se formou, já passou pelo Maranhão, pelo Pará, e que agora está na Universidade Estadual do Amazonas, que Deus garanta a saúde dele. E aqui, com certeza, vocês conheciam o que é um pilão, né? Temos o nosso pilão. Por que o pilão é importante na opinião de vocês? O que significa ter um pilão? Está relacionado ao quê? O que se faz como um pilão, antes de tudo? Alimento, professor. Como? Isso está relacionado ao modo de fazer, viver e criar, né? É um item de construção identitária, identificação. Perfeito. E serve sobretudo para fazer o quê? Tudo que vocês disseram está perfeito, mas é muito lá em cima. É um instrumento para produzir o alimento, no caso. Isto é, no caso, o quê? Vai socar o quê? Por exemplo, eu socava muito arroz no pilão, então era um instrumento que nós tínhamos na nossa casa para poder produzir e bater o arroz para poder se alimentar. Além do arroz, Além do arroz, se usa fazia como e o quando? vinho, né, do coco. Como, desculpa? Além do arroz, lá na minha comunidade, a gente fazia tanto o corante, o vinho, a mandioca, tudo a gente batia no pilão. Ainda bate, né? Algumas pessoas ainda usam. Alguém O usa milho, né, pilão professor? para... O milho que é muito Diga. duro também. Alguém usa para debulhar algum outro produto? Tirar a casca de algum outro produto, além daqueles que já foram ditos? Milho, professor. Se Do sim, feijão. qual? Do feijão para fazer acarajé também. E o que mais? Milho, professor. Bater a Café carne seca. e Bater a outros e carne seca, outros. fazer paçoca, professor. Perfeito, fantástico. Olha só, boa parte dos produtos que vocês comentaram pode ser colhido na natureza. Mas o primeiro deles, o arroz, não dá na natureza. Ou pode até dar, mas não faz muito sentido. Ter a presença do arroz no quilombo significava ter uma continuidade temporal de meses, pelo menos. Que se eu posso ir no mato para colher o café sem plantar, mas eu não vou no mato para conseguir me abastecer de arroz numa proporção suficiente para eu poder comer. Portanto, a presença do pilão é muito importante exatamente para dizer o quilombo era uma unidade produtiva que se consolidava ao longo do tempo. Os outros elementos que o nosso amigo Alfredo descreve, a fuga, o número, o lugar, a moradia, são elementos importantes. Agora, eu vou deixar no ar, por enquanto, uma pergunta. Será que estes elementos que o Alfredo destaca a partir da análise das normas em vigor no tempo colonial e imperial? Volto a repetir, não é só colonial, não. A norma do Maranhão é bem mais recente. Será que os quilombos se constituíram só desta maneira? Ou não? Vamos pedir de novo ajuda ao Alfredo? No próximo slide, por favor. Olha só. Outras
formas diferentes, complementares, específicas, foram utilizadas pelos quilombolas, pelas quilombolas, para se constituírem numa unidade territorial, numa unidade que agregava identidades. E um dos primeiros instrumentos é aquele que é o ponto inicial do nosso Código Civil, que é o direito de sucessões, testamento. É interessante se observar, não só nessas comunidades que aqui estão elencadas, mas em várias outras, que buscam suas raízes em testamentos, que quase todos eles, para não dizer todos eles, foram contestados. Onde já se viu deixar terra para teus escravos? Se existe um testamento como este, só pode ter sido fruto de coação ou sei lá qual outro instrumento. Será? Este é o argumento que advogados usam contra essa forma específica de se organizar por parte dos quilombos, fazendo tesouro daquilo que o antigo senhor lhes deu, lhes reconheceu. Muitas vezes, as definições que nós vimos ainda agora falavam de fuga, falavam de parte despovoada, mato. Olha só o que aconteceu no Maranhão. Não só no Maranhão, mas sobretudo no Maranhão. Quem conhece a história do Quilombo de Freixal sabe que quem fugiu, quem foi embora, quem deixou a Casa Grande foi o senhor. Na crise do algodão, eles foram embora. E quem ficou foi o negro e a negra. Além disso, em muitas situações, existem quilombos que buscam sua origem territorial e identitária em doações feitas pelos antigos senhores e senhoras à igreja. As famosas Terra de Santo, como são muito conhecidas no Maranhão, mas não só no Maranhão. Um dos últimos elementos destacados diz respeito a escolher localidades de difícil acesso. Os meus companheiros e companheiras aqui do Pará possivelmente ouviram o meu amigo Daniel, lá de Oriximiná, cantar uma música muito bonita que ele tem sobre a Mãe Cachoeira. Porque foi a Mãe Cachoeira que abrigou, que não permitiu ao exército de Santarém de Óbidos de subirem até o Quilombo. Portanto, a pergunta que fica no ar hoje é: como atualmente vou definir o que é Quilombo? Vou fazer da maneira que interpretou o ministro César Peluso, quando afirmou no voto dele que só existe uma maneira histórica de se caracterizar o Quilombo e todos nós sabemos qual é. Teríamos vontade de perguntar para Sua Excelência, qual é mesmo? Será que o artigo 68 da DCT é resquício do sistema escravocrata e que, portanto, é nestas formas jurídicas de se definir quilombo que nós temos que nos inspirar? Ou tem outras maneiras do quilombo se ter constituído ao longo do tempo
e o 68 não se aplica só àqueles casos que estão naquelas definições do slide anterior. E aqui, indo para frente, podemos perceber uma outra questão. Próximo slide, por favor. E aqui me permita, evidentemente, vender o peixe do meu estado, em respeito a todos os outros. Assim como nós não sabemos exatamente quantos negros e negras vieram para o Brasil, como vocês viram, vários são os números, tampouco se tem este número no Grão-Pará e Maranhão. O Maranhão e Grão-Pará, se vocês preferirem, dependendo do momento histórico. Segundo o Centro de Estudos e Defesa dos Direitos dos Negros no Estado do Pará, SEDEMPA, 54 mil negros e negras foram trazidos para o Estado do Pará. Será que este é o número? Já mais de uma vez eu pedi qual é a fonte. São várias fontes, na realidade. Mas aqui, de novo, o que interessa não é tanto o número. O que interessa é percebermos como o exemplo da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão é muito ilustrativo, como houve, sim, uma política de Estado, como me parece a Mônica falou ainda há pouco. Portanto, a responsabilidade do Estado, no sentido mais amplo desse termo, ela é mais do que evidente. E aqui é importante, no próximo slide, verificarmos minimamente a distribuição espacial desses quilombos. Esses dois mapas, feitos pelo Rafael, lá do NB, mostram exatamente esta distribuição espacial, inicialmente no século XVI e depois no século XIX. Eu sei que de longe é meio difícil se perceber esses mapas, mas o que acho interessante é exatamente a fragmentação dos quilombos no século XIX. Indo para frente, podemos perceber no próximo slide como a sociedade brasileira, quando se perguntou em 1823 qual será o pacto que o Estado, a sociedade, melhor dizendo, as elites, mas enfim, que o Estado quer fazer como base do nascente Estado brasileiro. E assim como o José Bonifácio escreveu um texto no que diz respeito à questão dos índios, nós vimos rapidamente ontem, também ele tem um texto sobre a escravatura no Brasil. Fundamentalmente, o que é que ele fala? Ele expressa um desejo, um sonho, que é acabar com o infame comércio da escravatura. Mas o sonho dele é ainda maior, porque ele percebe que este sonho, esse segundo sonho, é mais difícil de acontecer. Mas ele terá que acontecer, que é favorecer a emancipação dos negros e das negras. E ele usa uma expressão ao lado de emancipação. Quem pode ler para nós, por favor? O que vem antes da palavra emancipação? Gradual. Significa o quê? Aos poucos. Foi tão aos poucos que demorou 80 anos.
desde os primeiros acordos que nós vamos ver já já. Acordos estes e normas estas que estão no próximo slide. Poderia, por favor? Olha só. Tá vendo? Não estando em estela cheia, isso vai complicar aquilo que eu quero. Mas tudo bom, vamos lá. Aqui nós temos as normas que estavam no primeiro slide, distribuídas de maneira diferente, na cor, na verdade, diferente, mas que mostra exatamente como o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. E olha só, disse ainda agora que demorou cerca de 80 anos. Começa lá em 1810, como tratado entre Brasil, neste caso, evidentemente, não existia ainda comunidade política, portanto, entre Portugal, mas tratando do Brasil, e Inglaterra. E é interessante se observar como a coroa portuguesa se comprometeu a gradual abolição do tráfico. 20 anos depois, melhor dizendo, 15 anos depois, 17 para ser mais precisos, o nosso primeiro imperador assinou um tratado parecido com este. Portanto, o Brasil, formalmente já independente, também se comprometeu a abolir a escravidão. Mais ainda, com certeza vocês ouviram falar da lei de 7 de novembro de 1831, que proibiu o tráfico negreiro. E esta norma determinava que, se alguém introduzisse no território nacional um negro ou uma negra, ele, traficante, tinha a responsabilidade de devolver essas pessoas para a África. E aí a pergunta que não quer calar: isso aconteceu? Não posso dizer nunca, mas não em virtude desta lei. Nós sabemos que depois da revolta dos maleses, lá na Bahia, vários negros e negras foram deportados para a África. Mas não foi exatamente para obedecer a norma que proibia o tráfico. Foi uma forma que a sociedade baiana encontrou para se proteger de novas revoluções, novos movimentos de rebelião. Mais famosa do que a lei de 1831, a lei Eusébio de Queiroz. A lei relativa à guerra do Paraguai, do ventre livre, do sexagenário, a lei áurea. Vamos dar uma olhada mais de perto, muito rapidamente, nessas normas. Podemos ir para frente, por favor? E aqui o primeiro tratado que falei, o Tratado de Comércio e Navegação, antes entre Portugal e Brasil, desculpe, Inglaterra e Portugal, posteriormente Inglaterra e Brasil, de 1926, assinado 1826, assinado em 1827, através do qual Portugal antes, Brasil depois, se comprometem a pôr fim ao comércio negreiro. Eu não sou muito bom de matemática, mas 27 mais 4 dá 88. Alguém pode dizer, não, peraí, você está falando de tráfico, tudo bom. 27 mais 4 dá 50. 27 mais 4 dá 54. Por que as normas que beneficiam os negros e as negras nunca são colocadas em prática? Porque tem eficácia muito
limitada quando tem. No próximo slide, nós vamos dar um passo ainda maior para frente, que é a constatação de que a primeira Constituição outorgada por Dom Pedro I em 1824 fala, sim, do cidadão brasileiro. E este cidadão tem como referência os que aqui nasceram ou aqui foram libertados. O pequeno problema é: isso se aplica a quem? Isso se aplica aos índios? Isso se aplica aos negros, às negras? Claro que não, né? Portanto, nosso primeiro diploma legal nacional, por si mesmo, já é discriminatório. Nem sequer fala, mas não falando, discrimina exatamente porque continua a revelia da norma à escravidão. E olha que eles foram muito bonzinhos, tanto que o estrangeiro também poderia ser considerado brasileiro em determinadas situações. Indo mais para frente ainda, podemos lembrar, como disse, o Código Criminal de 1830, que, como falei ainda agora, determinava a reexportação dos que ilegalmente foram introduzidos no país. Mas volto a repetir, não se preocupem, isso nunca aconteceu. Vamos para frente? Mais uma norma, a Lei de 7 de novembro de 1831, que, de novo, aparentemente, formalmente, vai punir os importadores de mercadoria humana. E aí, de repente, os ingleses perderam a paciência. Em 1845, viva Aberdeen, começaram a dizer: olha, tratado internacional é para ser cumprido. Portanto, vocês agora, sem nos dar licença, nos dão o direito de subir nos navios de vocês, não só em alto mar, como já previa a Convenção de Viena de 1815, mas inclusive nos portos de vocês. Qual a reação dos nossos nobres deputados e senadores? Onde já se viu? Isso é um atentado à dignidade, à independência, e coloquem tudo aquilo que vocês quiserem, da nação brasileira. Sempre assim, né? De respeitar tratado, não tem problema. Os outros imporem que você respeite aquilo que você assinou, passa a ser problema. Mas mais para frente ainda, podemos perceber no próximo slide aquilo que vocês já conhecem, que é a famosa Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e talvez a menos conhecida Lei Nabuco de Araújo, de 1854, ambas proibindo o escravo, o comércio, o tráfico. Ora, olha só, entre 1830 e 1852, portanto, no período onde lei nacional proibia o tráfico, mais de 758 mil negros e negras foram introduzidos ilegalmente no Brasil. Ilegalmente, porque isso era crime. Quem foi para a cadeia?
fizeram até estátuas para eles nas nossas avenidas. E ai daquele que ousar queimar estátua de matador de índio. No próximo slide, podemos perceber outra realidade, que é a consolidação das leis civis, Teixeira de Freitas, já comentada ontem, que coloca os escravos entre os incapazes, ou melhor ainda, entre as coisas, meras res, para usar a expressão latina que eles adoravam usar. Por isso, como já falamos, eles entram no rol dos bens transmissíveis via testamento. Vamos adiante para podermos perceber como, a partir a partir do decreto de 1850, é um exemplo que concretiza aquilo que estamos dizendo. Olha só, os bens especificados nos parágrafos seguintes: as máquinas, escravos, bois, cavalos. Está na mesma linha. É um bem, uma coisa, tanto quanto um semovente. Vamos mais para frente ainda, para lembrar como, em virtude do decreto 3.725/1866, quem se dispusesse, o negro que se dispusesse a entrar no exército para defender a honra da Inglaterra, não, desculpa, não está escrito isso, mas é isso que, na verdade, foi a guerra com o Paraguai. Fomos matar nossos co-irmãos para servir os interesses do Império Inglês. E olha só, o exército brasileiro tinha 8 negros para um branco. Mas todos os oficiais eram brancos. E aí o grande número de negros que morreram nesta guerra. O grande número de paraguaios que foram assassinados pelo nosso exército, pelo exército do Uruguai e da Argentina. Vamos para frente mais um pouco. E aqui, infelizmente, aquilo que é bom, nem tão bom sempre. Mas vamos lá. A lei do ventre livre, a lei 2040/1871, que demorou 20 anos para ser debatida no Congresso Nacional. Nesses 20 anos, o problema fundamental não era vamos libertar ou não os negros e as negras. Esse não era o problema. Isso não interessava aos nossos nobres congressistas. O que interessava era quem vai pagar a conta. Eu, dono de escravo, vou receber o que em troca por alforriar aqueles que são meus. Este era o debate. Ontem e hoje, se pode afirmar que o Congresso Nacional não é exemplo de defesa dos direitos de todos os brasileiros e brasileiras, mas sim de uma parte. E não é muito diferente no ontem e hoje. Mudou talvez aqui e acolá um pouquinho a cor, mas nem tanto. Como é só entrar no plenário do Congresso Nacional para ver. Vamos para frente.
E aqui, alguém poderia ler, por favor, este artigo? Os filhos de mulher escrava que nasceram no império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. Muito bom, né? Olha só, a lei do ventre livre. Alguém nasce e se torna livre. Alguém já conhecia esta lei? Sim, né? Lógico, todos nós. Mas alguém conhece bem esta lei? Pode projetar o próximo slide, por favor? Alguém pode ler o que está em vermelho? Chegando o filho da escrava a esta idade, 8 o anos. senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado a indenização de 60, acho que é cruzeiros, ou utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. Espera aí. Que história é essa? O artigo 1º desta lei diz que estava livre. A liberdade tinha como fato gerador o nascimento. Que história é essa de dizer que chegando a 8 anos, se o senhor não receber grana, vai poder manter esta criança como escrava até 21 anos? Portanto, é o nascimento ou os 21 anos que ele alcança depois de prestar serviço para o senhor dono da mãe, que conta? Eu gostaria de fazer uma reflexão, mas antes vamos dar mais um passinho para frente. Podemos extrapolar alguns minutos? Podemos? Sim, professor. Também... Obrigado. Sem problema, professor. Vocês também conhecem esta lei, né? Lógico. Quem não conhece a lei do sexagenário? Quem não sabe que chegando aos 60 anos, esta pessoa... Não era fácil chegar a 60 anos, né? Sobretudo para um escravo, no regime de vida que vivia, ao qual era submetido, melhor dizendo. Mas chegou aos 60 anos, agora se vai descansar que você mereceu. É isso que nós aprendemos. Nós aprendemos o que está logo depois disso, no próximo slide, por favor. Alguém poderia ler o que está em verde? Ficando, porém, obrigado. Pode ler, Matalisa. Obrigada, Dimas. Ficando, porém, obrigados, a título de indenização, pela sua alforria, a prestar serviços a seus ex-senhores pelo espaço de 3 anos. Peraí, me ensina esta matemática. Nasceu é livre, mas só será livre aos 21 anos. Completou 60 é livre, mas só será livre aos 63. E aqui gostaria, sei que o nosso tempo está mais do que esgotado, e vai se esgotar ainda mais, apesar que não falta muito. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu não gostaria que vocês respondessem hoje. Me lembrem de fazer esta pergunta amanhã, logo no começo. Quando eu cheguei aqui no Brasil, já faz algumas décadas, né, 81, eu já conhecia estas leis. Mas, lendo, estudando, todo mundo dizia, tá vendo? A princesa Isabel foi muito bonzinha, ela libertou as crianças. A lei Saraiva-Cotegipe libertou os idosos.
E a pergunta que eu faço para vocês é: vocês sabiam que o idoso não era livre aos 60, mas aos 63 anos? Vocês sabiam que a criança não era livre, mas era livre só quando completasse 21 anos? Isto é, depois de mais de uma década e meia de escravidão? E a segunda pergunta vai diretamente na mesma direção. Se vocês sabiam, parabéns. Se vocês não sabiam, por que o Estado brasileiro não ensina isso desde o começo, na primeira aula de história? E aqui não é um texto de interpretação da realidade. Ah, não, é o fulano, é antropólogo, historiador, é jurista meio maluco. Não. Nós estamos lendo a lei. Estão escondendo das nossas crianças as leis. Não querem que a gente saiba que o Estado brasileiro estava, será que ainda está, a serviço do latifúndio escravocrata. Esta é a pergunta a ser feita. Quem tem interesse por quê em me esconder esta realidade? Mas eu volto a esta pergunta amanhã. Vamos para frente para finalizar, por favor. A lei do sexagenário, na realidade, não é para libertar, é para estabelecer valor a ser pago. Por isso que aqui tem o rol dos valores. O Estado brasileiro se cansou naquele momento histórico de ter o judiciário abarrotado de processos onde se discutia valor de alforria. E aí vem o Congresso e eu que resolvo. E aí estabelece valores específicos para cada idade. E neste caso, mulher vale 25% a menos. Custa 25% a menos. Se gasta 25% a menos para libertá-la. É um Estado bonzinho, né? Vamos lá. Próximo. E aqui é interessante. Será que quando o senhor alforriava o escravo doente, o idoso, era por bondade ou era para se livrar de um peso? No slide 31, que é o próximo, nos mostra aquilo que nós todos sabemos de cor e salteado. A Lei Áurea, a Lei 3.353, de 13 de maio de 1888, tem só um artigo na prática. E o artigo 2º, revoga-se em disposições em contrário, isso está em qualquer norma. Não é específico para esta realidade. O que interessa é o primeiro. É declarada extinta a escravidão no Brasil. Muito bom. Se aí, o que vai acontecer o dia depois? O negro e a negra que de um dia para o outro, bem poucos como nós vimos, né? Ficou livre, vai fazer o que da vida? Perdeu a casa, mas era lá na senzala. Não é que eu goste da senzala. Perdeu o emprego, perdeu a identidade, perdeu tudo o que tinha. Não me entenda mal, eu não sou, evidentemente, a favor da permanência da escravidão. Não é isso. Mas aí vem a primeira pergunta que nós fizemos lá atrás. Será que o Estado brasileiro não tinha nenhuma responsabilidade para garantir uma vida digna para estas pessoas que estavam sendo libertas? O próximo slide nos mostra como tem alguns números.
de novo, eu não é que adore muito número neste caso, sempre são fontes importantes, mas que precisariam ser melhor documentadas. Cerca de 723 mil negros libertados pela Lei Áurea, no caso do Pará, pouco mais de 10.500. Se o número do sexagenário 27 for real, dispensaria comentários. E o nosso comentário no próximo slide, qual é? Alguém gostaria de comentar esta frase e aí fechamos? O que significa o artigo 1º da Lei 601, que todos nós sabemos é a primeira lei de terras do Estado, primeira lei de terra do Brasil? Alguém pode ler, por favor? Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Este é o artigo 1º, e o artigo 2º é consequência disso. Ocupar terra passa a ser considerado crime. Tem até a criação de uma figura do juiz conservador das terras. Mas vamos refletir um minuto sobre o que significa esta lei. O negro, a negra, o italiano, o alemão, o polonês, isto é, os migrantes, estavam, por esta lei, impedidos de ter acesso à terra. Claro, evidente, não era um impedimento formal. Para entender melhor este artigo 1º, é bom lembrar duas coisas. Uma, neste momento histórico, o valor da terra vendida pelo Estado brasileiro é 7 vezes maior que aquele vendido pelo governo dos Estados Unidos da América do Norte. E segundo, alguém lembra o que aconteceu entre 1822 e 1850? Qual a forma de acesso à terra? Quem lembra? Como é que se chama o período que vai desde a resolução baixada pelo então príncipe regente Pedro I, ainda não era Dom Pedro, porque é anterior à independência, que suspende o regime sesmarial. Entre, portanto, este ato de julho de 1822 e 18 de setembro de 1850, qual era a maneira como a qual se tinha acesso à terra? Como é chamado este período? Quem lembra dessa aula de direito agrário? Bora. Vou usar uma expressão do meu colega, o professor Dr. Antônio Matos Neto. Ele qualifica este período como o período áureo da posse, porque findou o regime sesmarial, a resolução 76, julho de 1822, se encerra, portanto, a possibilidade de ter acesso à terra através de um documento emitido pelo órgão competente, lá atrás o rei de Portugal, que confirmava as cartas de Sesmaria. A partir de 1808, a mesa do desembargo do Passo, o governo brasileiro entre aspas, que ainda era colônia, né? Se abre, portanto, um período onde o acesso à terra se dava através da posse, da ocupação primária. E aqui, de novo, olha o que diz o José de Souza Martins.
o pessoal que vinha de fora, os migrantes, e mais ainda os negros e negras, cujo processo de libertação estava começando de fato a acontecer, como a proibição do tráfico e depois as normas que nós já vimos. Naquele momento, não tinham acesso à terra, apesar da terra estar disponível. E não tinham acesso por motivo simples. Negro e negra continuavam escravo. Migrante ainda nem tinha chegado. A partir do momento no qual se começa o processo de libertação, de alforria real do negro e da negra, se retira deles a possibilidade de ter acesso à única maneira viável de sobreviver, que era o acesso à terra. Portanto, a lei de terras é uma lei feita por escravocratas, em benefício dos escravocratas, para manter seu poder. E aí, por último, slide 34, para finalizar muito bem o dia de hoje, o Brasil foi o último país que aboliu a escravidão. E foi aquele que mais negras e negros importou. Trouxe algemados, acorrentados da África para cá. E alguém ainda vai discutir se precisa reparar uma dívida histórica, se existe ou não uma dívida histórica. Bom, eu peço desculpa por não abrir neste momento o devido espaço ao diálogo. Esperamos amanhã de não ter empecilhos por minha parte, começarmos na hora certa para aí sim primeiro responder a pergunta que já deixei no ar e que não vou repetir não, porque vocês memorizam aquilo que o professor diz, não é? E amanhã voltaremos debatendo um pouco melhor, avançando um pouco mais, tentando entender melhor o que a Constituição Federal de 1988 nos traz. Amanhã iremos, assim como hoje, começar, depois de responder a pergunta, evidentemente, com a apresentação dos textos que a professora Rosane já, com certeza, ajeitou, no sentido de vocês fornecerem a ela a informação correta. Amanhã são os dois textos que, eu não sei se vocês escolheram, mas são os dois textos que estão no nosso plano. Ok? Dúvidas, questionamentos? Vamos parar, Tamires, a gravação, por favor. Certo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Até amanhã.